Olá, sejam todos bem-vindos à Globo Leilões. Eu me chamo Johnny Balbino e hoje estou aqui para apresentar um leilão judicial que nós estamos realizando. Esse leilão ocorre na cidade de São Paulo e o imóvel fica no condomínio Vila Piazzale e Roma, edifício Venezia, na rua Américo Alves Pereira Filho, número 194, no Real Parque, em São Paulo. Nesse caso, se trata de um leilão judicial. Para quem não está inteirado ainda com o nosso site, nós disponibilizamos aqui esse campo em processo. Clique para acessar. Os senhores clicando aqui terão acesso, então, direto no processo onde ocorre essa ação. Então, para quem também não está familiarizado com o termo leilão judicial ou extrajudicial, nesse caso, é um leilão judicial. Tá? Então, existe uma determinação judicial para que o leilão seja realizado. O que aconteceu aqui foi que o condomínio, a devedora deixou de pagar o condomínio e o condomínio, então, moveu uma ação de cobrança para ser ressarcido desses valores que constavam em aberto. A devedora foi, então, julgada e condenada a pagar essa dívida. E, como não houve o pagamento, então o imóvel foi penhorado e agora está indo a leilão para quitar essa dívida. Entretanto, senhores, analisando aqui o caso, eu devo dar ciência a uma informação muito importante, tá? Para quem for participar desse leilão. O que acontece? Bom, nós temos aqui a descrição do imóvel, né? Caso alguém queira depois verificar com calma, nós até recomendamos a leitura do edital na íntegra. Aqui no próprio site, os senhores terão acesso ao edital. Como podem verificar, consta inclusive na matrícula, além da cobrança de condomínio, né, que originou o leilão, outras penhoras, tá? Tem um credor aqui e mais outro. Entretanto, esses credores, eles não têm preferência, tá? Essa é a boa notícia, né? O valor do imóvel vai servir para quitar o débito de condomínio. Então, não sobrando dinheiro para esses outros dois credores, eles terão que prosseguir com a execução buscando outros ativos do devedor, ok? Agora, nesse caso, é importante frisar o seguinte: o valor da avaliação do imóvel é de 611 mil, esse valor já é atualizado. Mas o valor da dívida de condomínio é no valor de 591 mil. Ou seja, considerando aqui o valor da dívida condominial e ela tem preferência no recebimento, ela quase supera o valor da avaliação. Para piorar, nós temos ainda o débito tributário no valor de R$ 97.176,46. Ou seja, como que funciona na prática? Se alguém vir arrematar este imóvel, o que nós estamos tentando explicar aqui, que o débito de condomínio ele tem preferência no recebimento. E até o presente momento não consta nenhuma assembleia, nenhuma determinação em assembleia de que daria quitação desses débitos para um eventual arrematante. Isso significa que se o imóvel for arrematado por valor inferior a 591, o que na segunda praça, inclusive, ele vai estar por 367 mil. Isso quer dizer que se alguém arrematar por valor a 591 mil, considere tendo que pagar essa diferença para o condomínio. O que quer dizer? Se alguém, por exemplo, arrematar o imóvel por 367 mil, como a dívida condominial é de 591, teria aí uma diferença. Então, como ainda não existe uma determinação pelos condôminos em assembleia de que darão quitação para eventual arrematante, então
esse ônus será de responsabilidade do arrematante. Tá? Pelo menos essa é a situação atual. Se houver alguma mudança, nós estaremos informando aqui até o término do leilão. Nós estaremos, inclusive, alterando essa descrição aqui no site. Mas até o momento, essa é a situação. E ainda nós temos mais um ônus, que é o débito do IPTU. Aí muitos podem nos questionar, escuta, mas ônus de IPTU, ele pelo artigo 130 do Código Tributário Nacional, esse valor é subrogado. Correto, os senhores estão corretos quem pensa dessa forma. Porém, é aquela história do cobertor curto, né? Então, se eu estou com o cobertor muito curto e cubro a cabeça, eu fico com as canelinhas do lado de fora. É essa a situação. Se eu tiro 97.176 para pagar o IPTU, da onde vai sair esse dinheiro? Vai sair do valor depositado, do valor da arrematação. Então, tirando este valor, vai faltar para o condomínio. E aí o condomínio pode continuar a execução em cima do arrematante. Então, muito cuidado neste leilão. Tá? Eu sei que pode até soar estranho, nós como empresa leiloeira, né, mas a nossa principal função aqui é esclarecer corretamente os nossos clientes. Então, existe sim essa possibilidade do arrematante ter que pagar a diferença para o condomínio e inclusive o IPTU, porque não vai sobrar dinheiro. Tá? Pela nossa experiência, nós já percebemos, eu já notei, mas é raro isso acontecer, que mediante uma determinação judicial, e aí será necessário, vamos supor que o arrematante arremate esse imóvel, tá, pelo valor de 500 que arremate pelo valor de 367, por exemplo, 367 mil. Mesmo o condomínio concedendo o perdão da dívida, porque isso ainda não foi feito, nós teríamos esse ônus do IPTU. Né? Então, ele pode ser subrogado, mas voltando, tirando do condomínio, tirando do lance, vai faltar para o condomínio. E aí o condomínio pode continuar a execução em cima do arrematante. Nós já percebemos, isso é raro, né? Mas já notamos um caso em que o arrematante ingressou com uma ação para que fosse dado baixa na dívida de IPTU. Tá? Foi um caso similar e nesse caso foi concedido. Mas, voltando, se isso acontecer, é de responsabilidade do arrematante. Tá? Nós, como empresa leiloeira, aqui estamos realizando o leilão, apresentando as condições, e o que nós estamos dizendo é que pode ser que, se não for dado o perdão da dívida para o arrematante de condomínio, o arrematante terá que assumir esse ônus. O IPTU, igualmente. Tá? Então, se faltar dinheiro para o condomínio, o condomínio vai cobrar essa quantia do arrematante. Tá? Então, considere também tendo que pagar o IPTU em atraso, que encontra-se inclusive já na dívida ativa, ou seja, já tem ação de cobrança do IPTU. Pois bem, senhores, agora vamos falar das coisas boas, né? O leilão, ele inicia-se, então, agora no dia 19 de julho, encerra no dia 22, essa é a primeira praça, o imóvel só pode ser vendido pelo valor da avaliação. Não tendo licitantes, inicia-se, então, a segunda praça, no dia 22 de julho, e vai até o dia 11 de agosto, por valor igual ou superior a 367 mil. Mas, voltando, se atentem com relação a esse ônus, tá? Porque a dívida de condomínio ela está bem superior ao valor do lance mínimo, tá? Pois bem, arrematei o imóvel, né? E qual que é o próximo passo? Né? O imóvel, a informação que nós temos, que foi disponibilizada no processo, ele encontra-se ocupado.
Mas essa situação não é tão complexa. Havendo arrematação, o arrematante pode requerer no próprio processo que o leilão foi realizado, e nesse caso, o processo, vamos pegar aqui, ó, o processo ocorre na terceira vara cível do Fórum Regional de Santo Amaro. Então, quem é de São Paulo está familiarizado. Aqui em São Paulo, nós temos o Fórum de Santo Amaro. Então, é lá no Fórum de Santo Amaro, na terceira vara cível. É lá que ocorre esse processo. Então, é lá, inclusive, que, caso haja arrematação, o arrematante vai retirar a carta de arrematação. Nós, como empresa leiloeira, após o leilão, nós vamos juntar a informação do processo do arrematante, nós vamos juntar o auto de arrematação com a guia de depósito judicial paga, né? Ou seja, encerrando o leilão, nós disponibilizamos para o arrematante ou a arrematante o auto de arrematação para ser assinado com a guia de depósito judicial do valor. Além dessa guia, o arrematante também terá que pagar a comissão da leiloeira, que é de 5% sobre o valor arrematado. Então, juntando esses comprovantes, nós recebendo esses comprovantes, nós vamos juntar no processo informando que o imóvel foi arrematado. Caso o valor não pague a dívida, posteriormente o arrematante pode entrar num acordo com o condomínio, tá? Nada impede, aí se faltar alguma coisa, ao invés do condomínio mudar o polo passivo da ação e o arrematante se tornar um devedor, pode ser feito um acordo aí com o condomínio. Mas, voltando à questão da arrematação. O próximo passo, então, seria o cartório expedir um documento. Isso demora aí uma média de 3 meses, de 3 a 6 meses, tá? Infelizmente, esse prazo não depende de nós, leiloeiros. Esse prazo depende do sistema judiciário. Então, vai depender da situação lá do cartório. Se tiverem com pouco movimento, então é mais rápido. Se tiver muito tumultuado, então pode ser que demore mais um pouquinho, tá? Então, essa carta de arrematação vai ser expedida pela terceira vara cível do Fórum de Santo Amaro. O arrematante, então, vai ser intimado para ir lá. Primeiro, vai ser intimado para depositar o valor, né, da carta de arrematação. Salvo engano, está em R$180, mas o cartório vai informar direitinho qual que é o valor da guia para a expedição da carta de arrematação. Pois bem, o arrematante então vai ser intimado, vai lá, retira a carta de arrematação e leva até o cartório de registro de imóveis. E o cartório de registro de imóveis, vamos ver aqui, onde que esse imóvel está registrado. O imóvel encontra-se registrado no 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Então, o arrematante com a carta de arrematação vai até o 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Vamos ver aqui onde fica. 15º Cartório, está aqui, da comarca de São Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, ali do lado da Praça da Sé. E leva, então, esse documento e registra o imóvel no nome dele. Aí, caso esse ônus fique por responsabilidade do arrematante, aí ele vai ter que pagar essa diferença e entrar num acordo com o condomínio. E com relação à ocupação, isso é simples, tá? Basta requerer, mediante um pedido, e aí eu falo um pedido formal, né, mediante uma petição no processo, requerendo ao magistrado que promoveu o leilão a emissão na posse, tá? Então, nós até já recomendamos aos clientes que recolham as custas, né, do oficial de justiça, salvo engano é R$ 84, pagando essa guia. Então o juiz vai determinar para que o oficial de justiça vá até o imóvel, dá um prazo para o devedor desocupar e posteriormente então, caso ele se rejeite, isso é de responsabilidade do arrematante, né, do oficial de justiça, tá? O arrematante não precisa se preocupar com isso, que uma vez o juiz aprovando a emissão na posse, é o oficial de justiça que vai tomar essa posse, tá bom? Pois bem, senhores, uma outra questão que os nossos clientes sempre têm dúvidas
é com relação ao condomínio a partir do momento em que arremata. Quem se responsabiliza pelo condomínio até a expedição da carta de arrematação? Lembrando que nós estamos falando de um lapso temporal, que pode ser de 3 meses a 6 meses. Tá? Isso pode ser para mais ou para menos. Tá? Vai depender do cartório ali na expedição da carta de arrematação. Durante esse período, infelizmente, essa é uma responsabilidade do arrematante. Então, esse ônus fica por conta do arrematante. Então, a partir do momento em que o imóvel é arrematado, independente de ter a posse ou não, ou de ser expedida a carta de arrematação ou não, né, o arrematante terá que pagar a taxa condominial para o condomínio. Tá? Então, essa é uma outra dúvida que sempre nos chega e nós, então, com esse vídeo já estamos esclarecendo. Muito bem, senhores, eu acredito que com isso eu tenha esclarecido as principais dúvidas, mas caso tenha ficado alguma, nós nos colocamos aqui à disposição em nome da Globo Leilões. Os senhores podem nos contatar pelos nossos canais de atendimento, seja por telefone, e aqui no próprio site nós temos um campo que é um símbolo do WhatsApp, Fale Conosco, que os senhores clicando, talvez não apareça aqui porque a minha imagem está aparecendo no cantinho. Mas os senhores clicando já abrem uma conversa aqui direta conosco, tá? Então será um prazer aqui recebê-los, tá bom? Mesmo que virtualmente. Pois bem, com isso então eu encerro essa transmissão, agradeço a todos pela atenção e tenham um excelente dia.